Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD, de volta, lições bíblicas da CPAD, aula de número 10 da classe dos juvenis, e a lição que será ministrada no dia 8 de setembro de 2024. Como eu disse, a aula de número 10. Feliz por mais uma vez poder estar com você, com os nossos irmãos, e pedindo sempre, né, se você estiver gostando do conteúdo, se você estiver gostando das aulas, por favor, nos ajude, compartilhe, comente, né, você pode, né, fazer com que a palavra do Senhor ela chegue mais longe, compartilhando nos seus grupos familiares, nos grupos de amigos, nos grupos da igreja, para que assim nós possamos atingir mais pessoas com a mensagem de Deus. E a escola bíblica dominical nada mais não é um departamento à parte da igreja, mas uma extensão da igreja na arte do ensino e também da evangelização, porque nós temos aí várias, né? Atingimos praticamente todas as faixas etárias do ser humano com a palavra do Senhor, desde a mais tenra idade, nos berçários, até a sala dos adultos, que não há um limite, né, de idade para ser aluno, mas enquanto houver vida, o Senhor Deus estará abençoando com o aprendizado da sua palavra. E hoje nós estamos aí na sala dos juvenis, com a classe dos juvenis, e a lição de número 10 está debaixo do tema o Apocalipse e o Milênio, né, o assunto escatológico que traz para nós a visão, né, futura de tudo aquilo que Deus fará, de tudo aquilo que está também dentro do plano do Senhor. Desde o princípio, a escatologia vai trazer aí, vamos dizer, tanto o que aconteceu no passado, quanto no presente e também no futuro. Não é somente o estudo escatológico, não é somente as coisas que ainda vão acontecer, mas muitas delas já aconteceram, né? Estão acontecendo e outras acontecerão, como no caso nós vemos aqui o milênio. O milênio é um assunto escatológico que ainda está por vir. Alguns eventos ainda acontecerão para que nós cheguemos e esperamos chegar no milênio, obviamente, com a igreja arrebatada e servindo ao Senhor neste período como reis e sacerdotes, vamos dizer assim, como está contido na palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, o capítulo de número 20, o versículo de número 6, que é o texto base para esta lição. E está escrito desta maneira na versão que é usada pela revista da escola, pelo escritor da escola bíblica dominical. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Veja que, obviamente, 1000 anos já nos dá mais ou menos a ideia do tema milênio. Esses 1000 anos nós estudaremos. E a lição diz que um determinado grupo de pessoas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele neste período. Quem são estes que vão ser reis e sacerdotes? Veja que também ele chama de bem-aventurado, né? Vamos aqui fazer uma breve introdução. Ele chama de bem-aventurado, mais do que feliz, felicíssimo e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Veja que também nós temos aqui um acontecimento que a igreja aguarda, que é vamos dizer assim, a ressurreição, que conjuntamente e no piscar de olhos será antes do arrebatamento a ressurreição dos santos, quer dizer, aqueles que morreram, que aguardando a justiça. Que justiça é essa? A vinda do Messias. Aguardaram, morreram na esperança, alguns já partiram e viram, mas a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo diz, mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Veja que também aqueles
que não viram a chegada ou não estiveram no período em que o Messias estava, em que Jesus Cristo esteve e pisou na face desta terra, andou no meio de nós, o verbo que se faz carne. Então ele chama de bem-aventurado e santo. Santo quer dizer separado, quer dizer consagrado, quer dizer aquele que se permitiu ser usado como ferramenta, como instrumento nas mãos do Senhor enquanto estava vivo. Porque, veja, ele fala de primeira ressurreição. Se é ressurreição, são aqueles que dormiram no Senhor, aqueles que dormiram na esperança da vinda do Messias, do Salvador, do Filho de Deus, como nós vimos na lição dos jovens, do Filho do Homem, né, que traz esta conotação também, são estes que estão aguardando. Veja que ele chama, também ele fala da primeira ressurreição, e que sobre os tais a segunda morte não tem poder sobre eles. Veja, primeira ressurreição e segunda morte. Quer dizer que vai haver a primeira ressurreição, uma segunda ressurreição, como está relatado no livro de Daniel, capítulo 2, versículo de número 12. Veja que ele fala que alguns ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Alguns, esta primeira ressurreição, o escritor do Apocalipse, ele diz que são bem-aventurados e santos. Daniel fala de alguma parte de ressurretos que ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Então, nós precisamos prestar atenção nestes significados. E ele fala também que sobre os tais da primeira ressurreição, a segunda morte não terá poder, não terá força sobre eles, não terá como detê-los. Por que a segunda morte? Porque a primeira morte, todos os seres humanos participam dela, a não ser aqueles que serão arrebatados ou participarão do arrebatamento, do rapto da igreja, quando o Senhor, antes também deste assunto que nós estaremos tratando agora, também vai realizar. Como eu disse, será quase simultâneo. A diferença de tempo será um piscar de olhos, como Paulo disse aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 13 em diante. Nós vamos ver Paulo falando da ressurreição e no piscar de olhos também o arrebatamento dos santos. Paulo disse também, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados, seremos como ele. Então, há um acontecimento, uma cronologia escatológica para nós pentecostais que nós precisamos observar e sempre tomando cuidado, como veremos na lição, para não cairmos no erro, não sermos enganados, ludibriados e de nenhuma maneira perdermos de vista aquilo que nos assegura, como diz o hino, nos assegura a eterna salvação, que é a crença, a esperança e a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também nas Sagradas Escrituras. A segunda morte, ela é chamada de segunda morte porque será a morte espiritual, onde o homem será separado de Deus para sempre. Também nós veremos também muito esta palavra eternidade. Eternidade. A primeira morte, a alma, o psique, separa da carne, do corpo. O pó volta ao pó, para a terra que o deu, e o espírito volta a Deus. Tá bem? Então nós vemos aqui a primeira morte, a separação da alma e do corpo, que nós todos vemos praticamente todos os dias, e isso nos entristece. Porém, não pode nos entristecer de uma tal maneira que faça com que nós percamos a esperança em Cristo Jesus. Obviamente, a esperança e a alegria que nós nos reencontraremos com o Senhor na glória. Então, a segunda morte é chamada de segunda morte porque será a separação do homem para sempre de Deus. Como se dará esta separação? Aqueles que não fizerem parte do livro da vida serão lançados juntos com a besta, o falso profeta, o anticristo e o diabo no lago de fogo e de enxofre, como está também no livro de Apocalipse, no capítulo de 20, 21, 22, no capítulo 20, propriamente dito, nós vamos ver o aprisionamento do inimigo e o milênio.
bem, depois 21 ele é solto, e em 22 aí a redenção total, onde o Senhor estabelecerá o seu reino. Aqui o reino milenial, o reino do milênio de Cristo, e depois, obviamente, viveremos com ele para sempre nas mansões celestiais, na morada de Deus no céu. Maravilha? Então, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 6. Indo mais adiante, nós temos aqui a parte da revista que chama-se Conectado com Deus. Ora, neste interim, neste momento, nós desfrutaremos da vida eterna e seremos participantes do seu reino, que é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como está descrito em Romanos, capítulo 14, versículo de número 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Veja que um reino diferente, um reinado totalmente diferente, porque também este reino será dirigido, será restaurado, o mundo será restaurado, nós veremos aqui o ecossistema restaurado, e quem estará governando soberanamente, totalmente sobre esse lugar, é Cristo Jesus, e nós, como reis e sacerdotes, governaremos as nações em um mundo restaurado pelo Rei dos Reis. Então nós precisamos servir a Deus hoje com os olhos voltados para o céu, como diz o hino, com risco até de morrer. Porém, a promessa é tão especial que nós não podemos temer, não podemos nos assustar e de maneira nenhuma perdemos de vista esta tão maravilhosa promessa que é morarmos com o nosso Salvador. Então, conectado com Deus, desfrutaremos da vida eterna e seremos participantes do seu reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja que é um reino totalmente diferente daquele que, infelizmente, quando Cristo esteve na terra, os homens confundiram, principalmente os judeus, aguardando um rei humano, um rei militar, um rei que depusesse o governo romano e restabelecesse a glória de Israel novamente. E não era isso, o Senhor sempre disse: o meu reino não é deste mundo, sempre deixou isto bastante claro. E aqui nós vemos algumas particularidades deste reino, fala de um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tudo aquilo que nós precisamos e almejamos e lutamos nos dias de hoje para que isto aconteça na nossa vida. Tá bem? Vamos mais adiante. Depois do Conectados com Deus, nós temos aí os objetivos da lição. Quer dizer, nós temos aqui 3 objetivos: explanar, quer dizer, explanar o que significa milênio, entendermos escatologicamente também o que é o milênio, mostrar quem estará na Terra durante este período de 1000 anos, quem será? Será que é algo especial, algo... às vezes nós vemos aí ideias e muitas coisas, e isto vai, infelizmente, confundindo o povo. Então vamos mostrar na lição quem estará na Terra durante este período de 1000 anos e também explicar como será o milênio segundo o livro de Apocalipse. Veja que toda esta visão ela tem que estar conectada com as nossas doutrinas. No nosso caso, a nossa doutrina é a doutrina pentecostal. Nós vemos aí, eu falei na aula dos jovens também, sobre hoje uma grande gama de ensinadores, e esses ensinadores vêm com toda uma bagagem, todo um material e às vezes mais confundindo do que ajudando. E alguns, infelizmente, estão perdendo a visão, estão perdendo a direção, estão perdendo o contato com Deus. Por quê? Porque eles estão sendo bombardeados, vamos dizer assim, continuamente com doutrinas diferentes das nossas, e podemos até dizer algumas doutrinas espúrias, algumas doutrinas não canônicas, algumas doutrinas que não fazem parte, nunca fez parte, desde o tempo em que Cristo pisou nesta terra e nos transmitiu as boas novas, e depois passou aos discípulos,
esta comissão, que nós chamamos de a grande comissão, e depois nós temos os pais, nós temos os reformadores, nós temos os missionários, e hoje nós temos aí a doutrina basilar, a doutrina primária que nos conduz a estar na presença de Deus. Precisamos tomar cuidado porque a internet ela está totalmente abarrotada de ensinadores, né? Alguns muito calmos, alguns muito comedidos, alguns muito simpáticos, alguns muito com dons, vamos dizer assim, naturais, inerentes ao homem, que cativam, que chamam a atenção, de uma simpatia muito grande, e aparentemente os seus ensinos trazem assim uma certa realidade. Porém, no escrutínio pela palavra ou com a palavra de Deus, nós vemos que essas doutrinas elas não conseguem perdurar, elas não resistem quando nós colocamos ela diante da palavra de Deus. Todo o ensino ele tem que ser posto diante de Deus para ver se ele resiste. Veja que também numa das cartas que é narrada a João na ilha de Patmos, ele diz: você pôs à prova aqueles que se dizem, não a ele, mas ao pastor da igreja, ao anjo da igreja, diz: você pôs à prova aqueles que se dizem ser judeus e não são, e o achastes mentirosos. Então vejam bem, tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós recebemos tem que ser confrontado com este livro. Ora, se ele resistir a esta bigorna, a esta marreta, com certeza, né, fazendo alusão aí à forja de ferramentas de ferro, né, forja, fogo, martelos sendo batidos para que se obtenha determinadas ferramentas, se passar por este escrutínio, nós vamos de vento em polpa. Porém, a maioria deles não encontram base, não encontra alicerce, não se estrutura dentro das doutrinas das Sagradas Escrituras. Precisamos tomar cuidado, principalmente os mais novos, né? Sempre olhando e tomando por base a vida dos mais velhos, imitando, copiando, aprendendo, para que não caia nos laços do maligno e não seja arrastado em derredor por qualquer vento de doutrina, né? Aparentemente bonita, aparentemente folgada, aparentemente muita aparência. Geralmente, quando há muita aparência, Deus não está no negócio. Quando há muita aparência, quando há muita liberdade, quando há muita libertinagem, obviamente somos libertos. Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 5, que nós estávamos debaixo do jugo do pecado, né? Para nós não voltarmos a nos metermos debaixo deste jugo. Mas no versículo 13 ele vai dizer assim: mas também não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Então veja, alguns ensinamentos eles vêm da total liberdade à carne, vazão à carne, aos sentimentos carnais, às expressões carnais. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós temos sim a liberdade de não estarmos mais debaixo do jugo do pecado, porém tomando cuidado para não darmos ocasião à carne, lugar à carne, quer dizer, ao pecado, ao velho homem, aquela situação, um dos nossos 3 maiores inimigos, né? Deus talvez o maior de todos os nossos inimigos. Nós temos o diabo, nós temos o mundo e nós temos a carne. A carne, logicamente, é sou eu, o meu maior inimigo. E eu preciso tomar cuidado para que não dê vazão, para que eu não dê lugar à carne neste sentido. Tá bom? Então, os 3 objetivos: explanar o que significa o milênio, mostrar quem estará na Terra durante este período de 1000 anos, milênio, 1000 anos, e explicar como será o milênio segundo o livro de Apocalipse. Sempre, como está destacado também na lição dos jovens, sempre olhando pelo prisma pentecostal, pela doutrina pentecostal, quer dizer, pela nossa doutrina, para que nós possamos continuar assimilando, aceitando, recebendo este ensinamento e nos mantendo nos caminhos da salvação em Cristo Jesus, para que, ao invés de no milênio nós estarmos aí lutando para readquirir vamos dizer, a salvação,
porque perdeu-se a primeira ressurreição, nós, e ao invés disso, estarmos reinando como reis e sacerdotes com Cristo no milênio, porque participamos ou da primeira ressurreição ou do arrebatamento da igreja, que breve se dará no nome do Senhor Jesus Cristo. Outra parte que nós temos antes da aula, podemos vislumbrar o estabelecimento do reino de Cristo na Terra. Um tempo como nunca houve em toda a história humana. O Senhor Jesus manifestará o seu poder restaurando a Terra em todos os sentidos, quer dizer, no sentido espiritual, no sentido moral, no sentido social, no sentido político, e, ecológico e ambiental. Veja que esta transformação ela será completa em todos os sentidos. Porque na queda do homem, ao pecado entrando na história através da desobediência dos nossos primeiros pais, tudo sofreu, até a terra. Veja que o Senhor diz a Adão: por tua causa a terra produzirá cardos e abrolhos. Existem pensamentos que dizem que a terra era plana e havia uma perfeição, e até não existia montes, morros, e depois desse pecado a terra passa a produzir cardos e abrolhos, quer dizer, espinhos, tudo aquilo que nós temos que tirar da terra. Se vamos viver da terra, nós temos que tirar para que não a terra ou aquilo que nós plantarmos não cresça no meio do joio, no meio dos espinhos, no meio dos cardos, no meio de tudo aquilo que é ruim, que é nocivo à plantação. Também outros dizem que com a queda do inimigo também, aí a terra foi transtornada. Existem N pensamentos, mas todos ficam, quando olhamos para a Bíblia e não está na Bíblia, todos ficam no campo da suposição. Tá? Não é fato, não é uma realidade, nós não podemos tê-lo como doutrina, mas uma suposição. São pensamentos, são ideias que nos são trazidas. Então nós temos que entender quando é realmente doutrina bíblica ou quando nós temos aí algumas suposições, alguns pensamentos, algumas demonstrações e que nós não podemos trazê-la como doutrina. Podemos até estudá-la, mas não tê-la como um fato, como um martelo batido, como doutrina para a minha e para a sua vida. Tá bom? Então, em todos os sentidos, a Terra será restaurada neste período chamado milênio, que está no ponto de número 1. O ponto de número 1 que traz por título o reino milenar de Cristo. Tá bem? Como nós sempre fazemos, destaco algumas partes da lição. Logicamente, nós não temos todo tempo nem para ler toda a lição e também para explanar toda a lição. Nós precisaríamos aí de horas para isso e nós não temos, né? Nem para nós professores, para nós que temos essa função de transmitir, seria ótimo se nós pudéssemos ter aí os nossos assistentes, vamos dizer assim, no caso de assistir, né? De assistir os nossos ouvintes, se eles tivessem tempo para ouvir aí 1, 2, 3, 4 horas da exposição da palavra de Deus, mas nós não sabemos. Nós sabemos que isso é praticamente impossível, porque temos uma vida movimentada e também prender o tempo, a atenção do povo, principalmente do povo de Deus, tem se tornado cada vez mais difícil, infelizmente. Né? Nós notamos isso, que algumas partes da liturgia, do culto, ela vai de vento em popa, mas quando entra na parte, vamos dizer assim, da palavra, né, na hora da pregação, a atenção é diminuta, parece que a atenção já não é mais tão aguçada, alguns procuram, beber água, ir ao banheiro justamente na hora da palavra, quer dizer, enquanto que nas outras partes a coisa caminha muito bem. Mas nós sabemos que o culto ele não é só feito de louvores, mas sim da palavra de Deus. E o principal do culto é a palavra de Deus, é a exposição da palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos a isto. Tá bom? É bom cantar, é bom louvar, é bom nós termos o nosso momento de comunhão nesta área, porém, na pregação é Deus falando conosco, é o Senhor usando os seus servos para nos transmitir a sua palavra, e nós precisamos nos preocupar com isso.
tá bem? Eu gostaria de ter mais tempo, eu poderia até ter, porém, os ouvintes às vezes se tornam cansativo, enfadonho, um dia de trabalho, mas um dia, se Deus quiser, vai melhorar tudo isso e nós voltaremos a dar atenção à palavra de Deus como deve ser dada, tanto nos cultos normativos, vamos dizer assim, como nos cultos de ensino, que é chamado culto de doutrina, escola bíblica dominical, os cursos que são ministrados para que nos tragam uma bagagem maior, uma estruturação melhor, repetindo para não sermos levados em derredor por qualquer vento de doutrina. Tá bom? Então, o reino milenar de Cristo, eu separei aqui, quando o ecossistema da Terra será restaurado e a expectativa da natureza será suprida. Romanos capítulo 8, versículo 18. Voltando ao seu estado original, como no Éden. Então, vejam bem que começamos a pensar no milênio, na questão, como acabamos de citar, a restauração ecológica e ambiental. Veja que a ideia é de que a Terra, o globo, ele volte ao estado original como era no Éden. Obviamente, o Éden não abrangia o sistema, a Terra inteira, mas estava ali dentro do fértil crescente, né? Alguns dizem que estava ali na região de Ur dos Caldeus, onde veio a ser mais para frente Ur, aquela região ali entre o Tigre e o Eufrates, mais ou menos no fértil crescente, é chamado de fértil crescente, né? Por causa da sua boa terra, da sua terra produtiva. Alguns dizem isso. Veja, nós estamos no campo da suposição. Eu não estou asseverando e nem pregando como doutrina. Estou falando de algo que nós aprendemos também dentro de geografia bíblica e ouvimos e lemos em alguns. É por isso que o homem e a mulher que serve a Deus, o jovem que serve a Deus, ele precisa estar munido de bons compêndios, de bons livros, de boas editoras, para que ele tenha também boas lições, bons ensinamentos, para que ele tenha uma base doutrinária forte para a edificação do seu edifício da fé. A sua construção da fé seja na rocha e não na areia. Bem, então veja que no reino milenar ele começa dizendo que a terra será restaurada e a expectativa da natureza será suprida. Paulo diz que hoje a terra, a natureza geme esperando o dia da redenção dos homens, porque quando vir esse tempo a terra também será restaurada. Segundo nós vemos, será restaurada no tempo do milênio. Tá bem? Ponto 1, o que é o milênio? Nós já dizemos várias vezes que é um período de 1000 anos. Porém, não é um período de 1000 anos qualquer. Será um tempo no qual Cristo governará a terra. E o escritor ele coloca uma observação: cuidado com heresias. O Apocalipse é claro sobre tal período e a nossa fé deve permanecer firmada na palavra. Veja que há aqui uma preocupação do escritor com quanto à permanência na doutrina bíblica através de um entendimento verdadeiro da palavra de Deus. Veja que ele diz: cuidado com as heresias. Por isso que eu disse que o milênio não é 1000 anos de qualquer maneira. Mas o ponto principal é o governo de Cristo neste 1000 anos. Se nós vemos outras doutrinas, como eu posso dizer, evangélicas, protestantes, alguns vão dizer que é apenas uma figura, linguagem de figura, é figurado, que isto não é literal, que isto não vai acontecer, que isto é isto, isto é aquilo, e nós vemos aqui que ele diz que neste período Jesus governará a terra. Veja que ele assevera, que ele nos assegura o domínio, a soberania, o governo de Cristo neste período milenar, né? Que é também o período chamado milênio de Cristo, é onde Cristo vai reinar. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o Apocalipse é claro, tá bem? Alguns vão poder olhar para você e vai dizer assim: mas na Bíblia nós não encontramos a palavra milênio. Ora, nós também não encontramos a palavra Bíblia. Me mostra na Bíblia onde está escrito Bíblia. Não está. Não está. Nós temos sagradas escrituras de Deus. Nós temos várias denominações que nos trazem
esta ideia de Bíblia, Biblos, Biblion, coleção de livros, biblioteca, uma alusão também a uma cidade chamada Biblos, né? Gedara, Gadara, Gedara, alguma coisa, se eu estiver equivocado, me perdoe, mas nós também não encontramos a palavra Bíblia que está escrito na capa da Bíblia Sagrada, nós também não encontramos e nem por isso se levantam para falar que não podemos chamar a Bíblia de Bíblia. Ora, por quê? A ideia, quando temos este livro nas nossas mãos, é de uma coleção de livros. Veja, é um livro composto de 66 livros. No nosso caso, a Bíblia evangélica, 66 livros, né, composta de Antigo e Novo Testamento, 39 para o Antigo, 27 para o Novo, e nós estamos fazendo um total aí de 66 livros. Então nós precisamos também tomar cuidado. Veja, algumas colocações serão feitas em que nós precisamos estar estruturados dentro da doutrina, estruturados, firmados, bem ensinados. É por isso que o cristão não pode se abster de estar nos cultos de doutrina, de estar na escola bíblica dominical. Obviamente que aqui nós damos um reforço, isso não quer dizer que nós vamos tirar o aluno ou da escola dominical, eximi-lo aos domingos pela manhã, não sei qual horário na sua denominação, na sua igreja, de estar lá. Não, de maneira que é só um reforço, uma ajuda, tanto para alunos, quanto para professores, quanto para superintendentes. É só uma ajuda. Não temos aqui a ideia de tirar o aluno da igreja, da escola bíblica dominical ou dos cultos de doutrina. Ora, se estiver entendendo assim, me perdoe, está nos entendendo de uma maneira equivocada. Pelo contrário, a nossa intenção é que aguce em você o desejo de aprender mais e procure, né, nos cultos de doutrina e também na escola, porque no nosso caso aqui é a escola bíblica dominical. Se você olhar aqui à minha esquerda, já estou recebendo os materiais do quarto trimestre, do último trimestre, né, Betel dominical já chegou a revista, já chegou o livro, e agora estou aguardando as lições bíblicas da CPAD, tanto da classe dos jovens, quanto da classe dos juvenis, da classe dos adultos, né? E temos também aqui lições bíblicas e evangelismo. Temos uma parte para aqueles que ainda não se converteram, que estão querendo aprender mais ou se converter, são novos convertidos e querem ter uma base um pouco maior para o seu conhecimento. Nós temos também o caminho para o céu, que é a parte, a CPAD, evangelismo, evangelização. Tá bem? Então, se está entendendo que no caso, eu não vou falar pelos outros, da minha parte, tirá-lo de dentro da escola dominical, está me entendendo errado. De maneira nenhuma nós faríamos isso. A ideia é que você aguce a sua curiosidade e vá procurar mais, tá bom? E nem também a intenção de você chegar e afrontar o seu professor. Mas o irmão Maurício disse, não é nada disso. Veja bem, você vai chegar com um pouco mais de ferramenta, um pouco mais de bagagem, e você auxiliará o seu professor, o seu superintendente, a sua escola dominical, para que ela cresça cada vez mais, como foi um sonho, né, de Robert Hicks, e hoje nós temos aí uma árvore frondosíssima chamada Escola Bíblica Dominical, onde a maioria de nós, e eu me incluo nisto, aprendemos, tivemos a nossa vida espiritual, doutrinária, a nossa vida familiar, profissional, estruturada principalmente nas cadeiras, nos bancos da Escola Bíblica Dominical, Então, permita-me dizer isto, não é a nossa intenção, e acredito que da maioria daqueles que têm consciência da responsabilidade que nós temos em formar discípulos, que não é a nossa intenção afastar ninguém dos templos, nem dos cultos de doutrina e nem dos cultos da escola bíblica dominical. Tá bem? Então, você veja bem, nós precisamos tomar cuidado com as heresias, porque não encontramos na Bíblia a expressão milênio, porém expressões se referindo a ela. Tempos de refrigério, Atos 3,19, tempos de restauração, Atos 3,21, plenitude dos tempos, Efésios capítulo 1, versículo 10, dia de Jesus Cristo, Filipenses 1,6, reino de Deus, Marcos 1:15 e mundo futuro, Hebreus capítulo 2 e versículo 5. Veja, são todas expressões, versículos que nos trazem a ideia de um período
em que o mundo será governado por Deus, o reino de Deus no meio de nós. Tá? E quando o Cristo pregou no início de seu ministério, quando João Batista vem pregando, ele diz: e o reino de Deus já está no meio de vós. O reino de Deus já está no meio de vós, tá bem? Está, não está completamente, mas estará completamente um dia. Um reino glorioso, né? Nós vemos em toda a Bíblia a promessa deste reino de Deus entre nós. E temos algumas qualidades dele, como está em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, ele fala sobre a vinda de um rei, do rei e do seu reino. E qual é a qualidade aqui, neste versículo? É que é um reino justo, é um reino de justiça. Quer dizer que todos serão tratados de igual modo, todos receberão o mesmo tratamento, todos receberão as mesmas bênçãos, todos serão conduzidos e abraçados da mesma forma. Justiça fala de algo justo, de algo que nem sobra e nem falta. Tá bem? Eu usei o simbolismo da estátua, não da estátua da liberdade, mas da estátua da justiça, que ela tem os olhos vendados, tem uma balança que está equiparada aos seus pratos, não há pesos nem para mais e nem para menos, nem para um lado nem para o outro, quer dizer, não tem dois pesos, e tem na sua outra mão a espada, que fala que também da justiça, do cortar, sem ver, pesar e cortar, quer dizer, julgar e agir, absolver ou condenar, mas sem ver, quer dizer, justo, não vê cor, não vê carteira, não vê classe social, não vê nada disso. A justiça é igual para todo mundo. Então, a primeira classificação que nós temos aqui é o reino justo. O rei e o seu reino são justos. Depois também nós temos em Daniel 7,14 que o seu governo será eterno. Veja que eu falei na lição, e até peço desculpa aos jovens, eu não estava me sentindo muito bem de saúde ontem, e a lição não saiu como nós gostaríamos que ela fosse expressa e falada. Então eu peço desculpa desde já. Mas nós falamos sobre isso aqui, porque os governos, nós falamos sobre os governos mundiais que não subsistirão. Não subsistiram os 4 grandes impérios no tempo dos 70 anos de cativeiro, né? Onde Daniel está inserido e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou Ananias, Misael e Azarias. Então nós vemos que por maiores que fossem, mais fortes, mais bem preparados, né? Um representando a cabeça de ouro, o outro o peito e os braços de prata, o outro o quadril e o ventre de cobre, e o outro, o quarto governo, ele é representado pelas pernas e pelos pés, barro e ferro. Por mais portentosos que eles fossem, eles não subsistiram. Porém, Daniel 7,14 diz que o reino deste reino glorioso será um governo eterno. Quer dizer, não terá fim, não cessará, não se acabará. É a lição de número 10 que foi passada aos jovens na sua lição, na sua classe. Tá bem? Fala do governo eterno, a supremacia do Filho do Homem sobre os reinos mundiais, parafraseando, né, a grosso modo. Então nós vemos aqui que ele vai ser um reino, o governo eterno. E também no Daniel 2,44 ele será um governo indestrutível. Por que ele é eterno? Porque ninguém poderá subjugá-lo. Todos os grandes impérios, nós vemos lá, babilônicos, medo-persa, grego, romano, todos eles subjugaram um ao outro, mas no final uma pedra cortada não por mão de homens, ela subjuga todos os 4 grandes reinos representados na estátua do Nabucodonosor, ou no sonho de Daniel, na visão dos 4 terríveis animais, né? O leão, o urso, o leopardo e também o 4º reino, o 4º animal, que de tão terrível não há uma classificação para ele, mas todos eles foram destronados, todos.
Porém, o Senhor, este reino glorioso de Cristo será indestrutível. Quer dizer, ele não poderá sequer ser abalado por nada, seja por ordem espiritual, de ordem humana, de ordem ecológica. De nenhuma maneira o reino do Senhor será abalado e nem destruído. Tá bem? Ponto 1.3, as características do reino milenar. A capital espiritual política do mundo será Jerusalém. Tá bem? Zacarias 8.8 diz que nos ensina que será Jerusalém. Obviamente que nós vamos ver o desenrolar do milênio e de um ser que vai querer se assentar no trono que está onde? No templo, e o templo está em Jerusalém. E obviamente a capital será espiritual e política do mundo será Jerusalém. Tá bom? Vamos mais adiante. O milênio será estabelecido, vemos aqui que antes, para que esse reino seja estabelecido, Jesus Cristo vai voltar em poder e glória, derrotando todos os seus inimigos. Então, como será o estabelecimento deste reino? Com a destruição, com a deposição e a queda de todos os inimigos de Cristo. Consequentemente, se são inimigos de Cristo, são inimigos da igreja e são inimigos também de Israel. Tá bom? Então nós veremos aqui que todos os seus inimigos, o milênio só será estabelecido após Jesus Cristo voltar em glória e poder, derrotando todos os seus inimigos. Ele acabará com o governo maligno do anticristo. Veja que neste período aqui, dentro do milênio, nós veremos aí os 3 anos e meio, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação, num período de 7 anos que é chamado de grande tribulação. Tá bem? Mas o Senhor vencerá ele com essa espada aguda que sai de sua boca. E aí o reino milenar de Cristo será estabelecido, contando com os que estiverem aqui, os que escaparem da grande tribulação, seja judeu, seja gentil, e também aqueles cuja segunda morte não terão efeito sobre eles, que é a igreja de Cristo, que ora volta para reinar com Cristo aqui por 1000 anos. E também, acabando com o maligno, o anticristo, ele também aprisionará Satanás. Por isso, um período de 1000 anos de paz, de gozo, de alegria no Espírito Santo. Porque o causador, o inimigo do povo de Deus estará aprisionado por 1000 anos. Tá bem? Alguns vão falar que não são 1000 anos literais, que é isto, que é aquilo outro. Então, como eu disse, veja bem, onde a Bíblia não bate o martelo, nós precisamos tomar cuidado, fica só no campo da suposição, tá bom? E é um perigo quando nós, infelizmente, ao invés de acreditarmos em fatos, nós começamos a nos apegar a suposições, a ilações, a pensamentos. Tá bom? Isso não nos traz nenhum benefício, não nos acrescenta em nada. Tá bem? A nossa fé não é estruturada, mas é provada. A nossa fé é provada quando estas suposições vêm para tentar confundir, derrubando assim aqui o escopo doutrinário, a fé que uma vez foi dada aos santos, que agora ora faz parte da nossa vida e da nossa estrutura espiritual. Então o inimigo será aprisionado por 1000 anos e no último parágrafo, na metade do último parágrafo, diz assim, e nós seremos os súditos deste reino. Ora, enquanto o inimigo for aprisionado, ele não tem mais poder de enganar. Né? O seu nome Satã quer dizer enganador. Né? Você vai encontrar aí na base do nome dele, né, na raiz do nome dele, que ele é o enganador, ele subverte, ele engana, ele mente através do quê? Da mentira. Por isso ele é chamado de um pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas nós seremos súditos neste reino porque o Senhor, nós retornaremos com ele no milênio depois do período da grande tribulação, quando o anticristo é vencido. Bem, nestes 7 anos, faz-se a alusão também às bodas do Cordeiro. A igreja não estará, porque ela foi arrebatada para estar como noivo nas bodas, nos 7 anos de festa, como é simbolizado no casamento judeu. Então, o casamento judeu ele dura no mínimo ele tem que durar no mínimo 7 dias, nem abaixo
mas acima, conforme foram as posses dos noivos, aí não tem limites, né? Nós vimos aí uma vez, não muito tempo atrás, que foram fretados aviões grande porte para que fossem levados os convivas, os convidados para um casamento no Oriente Médio que durou um mês praticamente, tá bem? É por isso que no capítulo 2 de João, aquele casal fica desesperado porque acabou o vinho. E isso seria uma vergonha, um vexame, um vitupério, tanto para os noivos quanto para os pais dos noivos. Porque seria uma vergonha, né? Uma vergonha porque um dos elementos principais do casamento, que era o vinho, havia acabado e, graças a Deus, eles convidaram a pessoa certa para estar ali. Eles convidaram Jesus. E Jesus estava nas bodas de Caná, onde nós vemos aí a transformação da água em vinho, tá bom? Então nós vemos que o Senhor Deus também, o Senhor Jesus Cristo, ele sempre aparece na hora certa, né? Não é contar com ele só em alguns momentos, não é nada disso. Mas a sua atuação principal são nos momentos mais difíceis que nós temos na nossa vida. O hino diz: nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas disfarçam buscando a luz, que horas de vida tão doce para mim, Jesus me convida que eu suba para si. Veja que coisa interessante. Então, seremos súditos desse reino. O ponto de número 2 traz por tema: quem estará na terra no milênio? Quem estará na terra no milênio? Primeiro, 2, pessoas comuns. Não existe reino sem um povo, no milênio não será diferente. Né? Aqui ele diz que serão formados por pessoas convertidas a Cristo e que sobreviveram à grande tribulação, como hoje elas comerão, dormirão, trabalharão, casarão e terão filhos. Então veja bem, será uma vida normal, não vai ver nada de espetaculoso. A única coisa diferente é que o reino de Cristo será um reino totalmente diferente de todos os reinos que nós vimos ou que viram-se até aquele dia. Tá bem? Vamos repetir, como Paulo disse, e a lição nos diz: é um reino de justiça, não é comida, não é bebida, mas um reino de paz, de alegria e de tudo isso o quê? No Espírito Santo. Então é um reino totalmente diferente. Né? Um reino qual nunca se viu, um governo, um soberano qual nunca se viu sobre a terra. Porém, pessoas comuns habitarão aqui. Tá bem? O ponto 2 vai falar também da outra parte, que são os santos de todas as eras. A outra parte dos súditos serão os santos que virão com Cristo em glória. Então veja que tanto os arrebatados quanto os que foram chamados na primeira ressurreição. São aqueles que morreram esperando a justiça se cumprir, que seria a vinda do Messias. Desde o primeiro homem que morreu na justiça, como diz o profeta, morreu na justiça, vai ser ressuscitado para alegria e gozo eterno. Morreu esperando o Messias, morreu na justiça, naquilo que a palavra era ensinada, naquilo que era transmitido de geração em geração a respeito do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés transmite, e depois todos os grandes líderes, era a função dos pais ensinar, era a função dos mais velhos transmitir o conhecimento de Deus para as suas gerações. Então esses aqui, agora os súditos serão os santos que virão com Cristo em glória. Se virão em glória é porque já foram transformados, receberam um corpo igual de Cristo. Vamos voltar em 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, quando ele diz que nós seremos transformados. Nós de nenhuma maneira precederemos, ele diz, nós os que estivermos vivos, de maneira alguma precederemos aqueles que estão mortos. Primeiro eles, depois nós. Agora, esses também estão aparecendo aqui, que estará no milênio aqui na Terra, juntamente com Cristo. Então, todos os que morreram em Cristo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, Apocalipse 19, 1 Tessalonicenses 4, 17, eu disse 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 17, nós vamos ver, então, quem são os moradores, ou quem estará na terra no milênio. Então, os santos de todas as eras, está escrito aqui com Cristo em glória. Também 1 Tessalonicenses 4,17, e os salvos que foram mortos na grande tribulação, Apocalipse 7,14. Apocalipse 7,14, todos os que foram mortos na grande tribulação. Veja bem
que não vai ser uma situação fácil, e é por isso que nós devemos, como nós falamos ali naquela interação antes da aula, nós precisamos também vivermos desta maneira, olhando, objetivando o arrebatamento ou a ressurreição, se o Senhor já tiver me chamado à campa fria, tá bem? Nunca viver aqui na Terra dizendo, não, eu vou viver aqui para participar da grande tribulação. Isso não é visão, tá bem? E Cristo também não teria sua noiva, não teria os seus filhos para permitir que eles passassem pela tribulação, como dizem os tribulacionistas e também os pós-tribulacionistas, né? Nós somos pré-tribulacionistas. O arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação, tá bem? Então nós seremos nomeados reis e sacerdotes. Também teremos a tarefa de julgar as nações. E os 12 apóstolos farão parte deste reino. Obviamente alguém vai dizer, mas 12, e Judas que morreu? E Judas que se suicidou? E então vai ser Matias? Vai ser quem é que vai estar para formar os 12? Ora, meu querido irmão, 12 apóstolos é a representação, tá bem? Quem vai estar ali, qual é o nome que vai estar lá, o Senhor reservou para si. Como eu sempre digo, onde a Bíblia se cala, nós também nos calamos. A não ser que tenha alguém que arrisque bater o martelo nesta questão, tá bem? Nós vemos que Matias é sorteado, tá bem? Matias é sorteado e ele substitui para que o colégio apostólico seja novamente composto por 12 apóstolos. 12 apóstolos. O seu nome dele vai estar na porta. Numa das portas, ou ele vai estar também no milênio, é óbvio que ele vai estar, é óbvio no sentido de que ele serviu a Cristo, né, tendo a esperança de que ele morreu na esperança. Agora, se é o nome dele, a Bíblia não diz, e não diz qual, diz dos 12 apóstolos, tá bem? O ponto de número 2, quem estará no milênio, então serão pessoas comuns, e também os santos de todas as eras. Nós vemos aqui 3 classificações, né? Os que morreram, os salvos que morreram em Cristo, os que foram arrebatados com a igreja e os que foram mortos na grande tribulação. Tá bem? Por que foram mortos na grande tribulação? Porque simplesmente não receberam o sinal da besta, o símbolo da besta. Tá bem? Outra questão que a Bíblia deixa e diz que é o número de um homem. Então existe N suposições. A Bíblia não diz quem é e o que é. Diz que é o número de um homem. Então, simboliza-se aí pelo número 666. Nós sabemos que o 6 é o número do homem, dentro do pensamento, sei lá, da numerologia, né? 6 é o número do homem, 7 é o número perfeito, 8 é mais do que perfeito, 5 fala da plenitude, 10 5 fala da completude, 10 da plenitude, e assim sucessivamente. O 3 é ligado à trindade, né? O 1 à unidade, e assim sucessivamente. Também suposições. Não estamos falando como doutrina, como ensinamento, estamos falando aí como, sei lá, a guisa de conhecimento, de aumento da biblioteca mental, né? Nesse sentido, tá bem? Espero que contribua mais do que confunda. E nós vimos, então, a segunda parte, quem estará na Terra no milênio. É uma pergunta, né? Quem estará na Terra no milênio? As pessoas comuns e os santos de todas as eras. Então, nós vemos aqui que todos participarão do reino de Cristo. E o terceiro e último tópico, os objetivos do milênio. Quais são os objetivos? Qual é o alvo? Essa lição é feita de 4 tópicos, então estamos no penúltimo. Então, o primeiro objetivo, o primeiro alvo, o primeiro, Deus não faz nada sem que ele tenha um objetivo, sem que ele tenha um propósito, sem que ele tenha um alvo. Deus não faz as coisas aleatoriamente só para mostrar, ou para mostrar como um ditador, como um homem qualquer. Não, tudo que Deus estabeleceu, pré-estabeleceu, e pré-estabeleceu com uma finalidade, que é o que? Levar a bom termo a cabo o seu plano, né, sobre a terra. Qual é o plano de Deus? Quando ele olha para a terra, não é somente restaurar, no ponto principal não é restaurar a terra, não é restaurar a natureza, mas sim a salvação, a restauração e a salvação do homem.
tá bem? Então esta é a visão primária de Deus, que é o quê? O plano de salvação através, tem um livro muito bom que é chamado de O Plano de Salvação através dos séculos. É a redenção do ser humano, é trazer de volta aqueles que foram arrancados, vamos dizer assim, pelo pecado. Agora são trazidos de volta através de um plano. Deus não foi pego de surpresa quando Deus não tem plano B, tá? Ele não foi pego de surpresa quando Adão, infelizmente, peca, desobedece e peca. Então o plano já estava traçado, Cristo já estava separado para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo. Quer dizer, estava tudo certo, tudo pronto, porque o nosso Deus é onisciente, e não somente isto, onipresente e onipotente, tá bom? Então a Santíssima Trindade, ela tem essas três qualidades incomunicáveis, porque eu não me lembro, atributos, de não qualidades, atributos não comunicáveis, a onipotência, a onipresença e a onisciência, tá bem? As demais criaturas, quiçá os seres angelicais, em todos os seus termos, eles podem ser muito velozes, mas nunca estão no mesmo lugar ao mesmo tempo, eles não podem, nenhum deles. Nem os que ficaram no céu, nem os que foram derribados dele, têm esta característica. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade na unidade, então somente Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então o primeiro objetivo é aprisionar Satanás no abismo, tirando a sua autoridade sobre a terra. Veja que Deus estabelecerá esse governo. Aí você diz, mas ele precisava ser preso? Não, Deus poderia fazer o que ele quisesse. Porém, ele aprisiona, e nós vamos ver que nesse aprisionamento, e depois de 1000 anos, a Bíblia diz que ele será solto. Há também uma finalidade, um objetivo nisto, e nós vamos ver, eu acredito, no decorrer da lição. Guarda aí, segura aí, mais para frente a gente vê isso aqui. Tá bom? Então, primeiro, quando ele aprisiona o inimigo, ele tira o que? A autoridade dele sobre a terra. À primeira vista, quando nós olhamos para a cruz, quando Jesus Cristo ele entrega a sua vida na cruz, o que ele faz? Ele toma do diabo a chave da morte e do inferno. Paulo tem o canto glorioso, né, o canto de vitória, dizendo onde está a morte, o seu aguilhão, onde está a morte, o seu poder, porque o poder da morte era pecado, e o pecado na cruz foi vencido. E eu me lembro de um hino que diz assim, o pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. Então nós precisamos, pela fé, vencermos o pecado. Mas vencemos o pecado por quem? Por Cristo Jesus, através do seu sangue carmesim derramado na cruz do Calvário para perdoar a mim e a você. Tá bem? Olhando sempre para isso. Então o primeiro objetivo, aprisionar Satanás. Logicamente que o agitador sendo aprisionado, o Senhor agora, o segundo objetivo, na ordem aqui, é restaurar a terra e trazer a paz, impedindo o colapso do planeta e a extinção da raça humana. Então veja que aqui já nos dá também um vislumbre de medos que o ser humano tem, né? Sei lá, de uma suposta terceira guerra, de isto, daquilo e daquilo outro, vai ser tudo destruído. Calma, não está assim. Nós, crentes, não podemos. Aí nós lembramos de novo de Paulo falando aos Tessalonicenses, quando ele diz que nós não podemos nos demover, quer por carta, quer por epístolas, por sonhos, nada disso. Nós precisamos nos manter na fé. Nada disso acontecerá sem que antes seja vamos dizer assim, tenha a liberdade, o antropostém, anomalia, quer dizer, o homem da iniquidade. E só há um que o detém até agora, que é o Espírito Santo de Deus. Então fiquem tranquilos, está tudo sob controle, fiquem em paz, tá? As nações, como vimos na lição dos jovens, que vai ao ar junto com esta daqui, no mesmo dia, né, a lição de número 10, os ventos vão soprar, o mar será agitado também, os ventos aí são eventos, o mar representa a humanidade, o anticristo vai aparecer, mas está tudo debaixo do controle de Deus, tá bom? A corrente está no lugar certinho, a extensão certinha, não vai além disso, nada além do que Deus permite debaixo da sua maravilhosa soberania. Então não se
assuste, não se demova, não se comova, não saia do seu lugar, fique tranquilo, fique onde está, onde o Senhor Deus te chamou e aprenda em Cristo Jesus. Amém? Então, restaurar a Terra, impedindo o colapso do planeta e a extinção da raça humana. A Terra geme e anseia por esta restauração, como nós já vimos anteriormente em Romanos capítulo 8, versículo de número 18. O terceiro é estabelecer o reino de Cristo. Agora Cristo vem como rei. Então nós vemos os 3 ofícios do Antigo Testamento, agora todos eles simbolizados em Cristo Jesus. O ofício profético, o ofício sacerdotal e, como nós falamos na lição O Caminho para o Céu, dos Novos Convertidos, a lição de número 4, se eu não me engano, ele vai falar sobre Cristo como nosso sumo sacerdote. Então ele foi profeta, foi sacerdote e agora o ofício real de Cristo como rei. Ele vem para reinar. Então nós vemos os 3 ofícios agora do Antigo Testamento se cumprindo na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o escritor diz que desde o Antigo Testamento o reino de Cristo é profetizado e no milênio ele será estabelecido. Ele é rei. Aí você vai dizer, mas se Jesus não é rei, ele é rei hoje da igreja, daqueles que o recebem como soberano, como Senhor. Jesus Cristo é rei, mas nós sabemos que uma grandíssima parcela dos mais de 8 bilhões de seres humanos que nós temos sobre a face da terra não tem-no como rei, como soberano, nem muito menos como salvador. E uma boa parte nem também o aceita. E a outra parte o considera mentiroso, outra parte o considera um grande homem, um grande líder, um grande isto, mas não rei. Então aqui ele será estabelecido como rei por 1000 anos aqui na terra, para se cumprir tudo o que foi dito, foi predito, foi vaticinado pelos profetas do Antigo Testamento e pelas Escrituras, como nós acompanhamos desde o Gênesis até o Apocalipse, quando será. Nós vemos no Gênesis o princípio de todas as coisas, o Bereshit de todas as coisas, o começo, o princípio de tudo, e no Apocalipse nós vemos aí o cumprimento de tudo agora de forma geral. Então, estabelecer o reino de Cristo e restaurar a nação de Israel. Obviamente que hoje nós vivemos aí o tempo dos gentios, tá? O tempo da igreja. Nós estamos aí há mais de 2000 anos, vamos assim dizer, vivendo o tempo dos gentios. Lembrando-nos sempre das 70 semanas de Daniel, que é um outro ponto, né? Quando Cristo estabelece a igreja, 69 semanas, e depois nós teremos a última semana de anos, que é os 7 anos de grande tribulação, onde o olhar de Deus volta todo especificamente para Israel. Não é que Israel foi abandonado, rejeitado, Deus não ama mais. Não, eu me lembro quando a gente acompanhava muito algumas instituições missionárias, tem um livro que diz que Israel é o relógio de Deus. É por isso que Cristo diz, olhe para uma determinada planta, para uma determinada árvore. Quando os seus frutos começam, quer dizer, essa árvore está representando Jerusalém, está representando Israel. Então os olhos estão todos os olhos do mundo ainda estão voltados para Israel. Porém, aqui no milênio, na última semana de Daniel, na semana de número 70, que é uma semana de anos, 7 anos, né, 3,5 de paz e 3,5 de grande tribulação, permita-me pedir desculpas por esse costume, eu não consigo abrir uma porta sem fechá-la. Então, quando eu entrar no assunto, eu vou levá-lo a cabo e não sei se é uma qualidade, não sei se é um defeito. Tá bom? Então, a última semana é essa semana de número 70, profetizada, vaticinada por Daniel, e nós veremos aí Deus voltando o seu olhar especificamente aos judeus, onde nós vimos a lição dos 144 mil, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, fazendo o total, nós sabemos que a raiz quadrada de 144 é 12, então 12 vezes 12, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, fazendo aí um total de 144 mil judeus que terão uma obra específica na grande tribulação. Então, restaurar
a nação de Israel. Então, os objetivos são esses: aprisionar o inimigo, restaurar a terra e trazer a paz, estabelecer o reino de Cristo e restaurar também a nação de Israel para a sua glória, novamente, como ela foi chamada lá no capítulo 12 de Gênesis, lá na pessoa de Abraão, ou de Abraão mais para frente. Tá bem? O último ponto, 4, como será o milênio? É possível imaginar o milênio? O escritor começa aqui com uma pergunta. É possível imaginá-lo à luz das Escrituras? Sim, será um tempo como nunca houve ou nunca houve na terra, segundo Pedro, capítulo 3, versículo de número 13. Por quê? 4:1 será um tempo de alegria e de paz, mas alegria e paz verdadeira. Nós sabemos que a alegria dos homens, que a felicidade sempre depende de alguma coisa. Alguém precisa de algo, de um adendo, de qualquer coisa deixa o homem triste e abatido. Esta alegria será duradoura, ainda que se aconteça alguma coisa, algum infortúnio, a alegria, esse estado de alegria, esse estado de espírito não será mudado. E também de paz. Uma paz, ele diz, como o Senhor Jesus Cristo disse: eu vos dou a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? A paz do mundo também é condicional. Qualquer coisinha movimenta o mar. Tá bem? Qualquer ventozinho, vai lá na lição dos jovens, você vai ver alguma coisa sobre isso. Qualquer vento, o mar já se agita. Quer dizer, as nações, nós vivemos hoje este período, né? Qualquer coisa agora, tudo está envolvido em conflitos bélicos, em conflitos armados, e o povo está em polvorosa, e o povo de Cristo aguardando o cumprimento das profecias e da palavra do Senhor. Então é possível imaginá-lo, sim, primeiro como um tempo de alegria e paz. Depois ele será também um reinado, 4:2, um reinado santo. Por quê? Porque a santidade vai ser uma realidade, vai ser uma constante, tá? A santidade aqui como sendo uma vida pura, piedosa, uma vida de serviço a Deus, uma vida de estar na presença de Deus diuturnamente, estaremos debaixo das mãos do Senhor. Então, a santidade vai fazer parte do cotidiano das nações. Os povos serão santos perante Deus, pois todos viverão com Ele, em comunhão com Ele. E, obviamente, essa santidade será transmitida também a nós por causa deste contato, né, por causa desta comunhão com Ele. A morte no milênio. Então nós temos aqui uma preocupação, né? Todos aqueles que não conhecem a Cristo, é por isso que vamos voltar a Paulo, a Tessalonicenses de novo, falando aos Tessalonicenses: eu não quero que vocês se desesperem como os demais que não têm fé, que não acreditam. Veja que a morte é dolorida, ela machuca. Eu tenho 2 parentes muito chegados, né, que faleceram há mais de 30 anos, meu pai e minha mãe, e eu sinto falta, sinto de vez em quando, a tristeza, porém, na esperança de que um dia, como eu disse para a filha da minha mãe, no leito de morte dela, uma das últimas conversas que nós tivemos, ela disse: Maurício, eu estou fazendo uma viagem. E eu disse para ela: mãe, para onde a senhora vai? Ela disse: eu estou indo para a glória. Eu falei para ela: não se preocupe, quando a senhora chegar lá, avisa que logo, logo sou eu. Eu estou aí há mais de 30 anos. Eu estou esperando o meu dia. E eu sei que ele vai chegar, seja no arrebatamento, seja sendo ressuscitado com os santos na primeira ressurreição. Mas eu disse a ela assim: quando a senhora chegar lá, avise que também logo, logo eu estou chegando. Logo, logo, isso já tem mais de 30 anos. O Senhor a recolheu no ano de 1992, faz muito tempo, faz bastante tempo. E de vez em quando a gente sente. Então é uma coisa que preocupa. Tá? Ela pode até mas não pode nos afetar demais como aqueles que não têm esperança, como os desesperançados. Nós temos uma esperança de nos reencontrarmos na presença de Deus, de estarmos novamente reunidos neste dia que nos é apresentado aqui
também. Então as doenças e as mortes serão raras entre os salvos que sobreviveram à grande tribulação, pois há uma promessa divina de cura e vida prolongada. Jeremias 30:17. Os demais salvos terão um corpo glorificado, quer dizer, que aqueles que já passaram pela morte e foram ressuscitados agora não se preocupam com a morte, porque tem um corpo glorificado, um corpo igual ao de Cristo, passou pela transformação. Esses já não se preocupam mais. Porém, Deus vai dar ele tem os seus planos, os seus meios. Nesses 1000 anos, como vai ser o controle, não de natalidade, mas de longevidade, né? Porque nós vemos aí alguns até, porque o homem não pode ter vivido 900 anos, por que não? E se Deus quiser que o homem viva, ele mesmo disse, né? Quando Pedro se preocupa com João, ele disse, e se eu quiser que ele fique até que eu volte? Ele não estava dizendo que João não morreria até o retorno de senão ele estaria vivo até hoje. Ele falou, e se eu quiser? E se eu quiser? Então Deus ele pode fazer tudo o que ele quiser. E a questão da morte será uma particularidade de Deus. Ele vai fazer, veja que ele diz aqui, serão raras entre os salvos que sobreviveram, porque é uma promessa. Aí você me pergunta, mas como Deus vai fazer isso? Eu vou te dizer, não sei. Ele vai fazer. O importante é que ele vai fazer e não há nada impossível para o nosso Deus. Tá bem? Quarto e último tópico, subtópico do tópico de número 4, haverá um tempo de adoração, quer dizer, haverá um mover, o escritor colocou um derramar do Espírito Santo como nunca antes, haverá um mover, uma manifestação, um avivamento tal que nunca houve em todos os tempos, na busca do conhecimento de Deus também. Veja que aqui avivamento está ligado à busca de conhecimento. Nós temos aí o mau costume de ligarmos o avivamento a barulho, a movimentos, a sentimentos, a externalizar sentimentos. Mas o verdadeiro avivamento ele sempre acontece por dentro. E um dos sinais do verdadeiro avivamento é o quê? São as lágrimas. É o arrependimento, é o sofrimento por causa do pecado e também a promessa de uma vida diferente, porque agora eu fui avivado, reavivado, eu fui cheio, pleno, transbordei da presença de Deus através do seu Espírito Santo na minha vida. Então, geralmente, quando nós vemos os grandes avivamentos da Bíblia, tanto na Bíblia quanto nos tempos modernos, sempre foi assim como nós temos por doutrina, o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas, em outras línguas, também o avivamento está ligado às lágrimas de arrependimento para uma nova vida. Tá bem? E não só aqueles movimentos que nós estamos acostumados a ver aí, houve um grande avivamento, aquela barulheira, volta lá, no outro dia está tudo do mesmo jeito, ou até pior. Então nós precisamos sempre tomar cuidado com isso, tá bem? Veja aqui que nós estamos falando, também no ponto 4, e deixa eu lembrar uma coisa interessante, nós não estamos falando de morte no céu, tá? Aqui é no milênio, tá bem? Essas raridades, conquanto a morte é aqui, no milênio, não está falando do céu, porque lá não tem morte, não tem dor, não tem pranto, não tem trevas, não tem sol também, porque Cristo é a luz do céu, é Ele quem resplandecerá, Ele vai ser. Então veja bem que tudo isso nós estamos falando no milênio, nós estamos falando no céu, ainda não ainda está aqui o milênio, tá bom? Estamos na terra ainda. No caso, nós, igreja, espero, arrebatados e agora como reis e sacerdotes e não fazendo parte daqueles números que foram achados dentro da grande tribulação, tá bem? E também aqui o tempo, um mover gigante do Espírito Santo, né, da busca do conhecimento, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor, né? E todos se prostrarão perante ele e o adorarão. Isaías 66, 23, você tem também Romanos capítulo 14, 10 a 13, Filipenses capítulo 2, de 10 a 11 e Apocalipse 15, 4. Todas estas vão fazer referência à genuflexão. O que é uma genuflexão? É dobrar os joelhos. Todo joelho se dobrará diante da soberania do reinado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, até os que não quiseram dobrar aqui na terra. Agora vão ter que dobrar. Agora se dobrarão.
todos adorarão, todos se prostrarão diante dele, tá bem? Querendo ou não, vai ter que se dobrar. E, por fim, no último julgamento, né, aí sim vai haver um dobrar, mesmo que não, ainda que aqui na terra bateu, falou, xingou, blasfemou e exaltou o diabo, vamos falar, né? Fez um pandemônio na terra. Naquele dia vai ter que dizer Rei e Senhor, e se prostrar, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tá bem? Então nós vimos aí na nossa lição, agora tem o tempo de adoração, como será o milênio, então será um tempo de alegria e de paz, um reinado santo, eu coloquei santo, justo e verdadeiro, a morte no milênio, e também será um tempo de adoração, como será o milênio. Foi o que nós vimos aí na lição de número 10 da classe juvenis, o tema, o Apocalipse e o milênio. Eu espero que tenha ajudado, contribuído com algo e que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. Você, aluno, aprendendo cada vez mais, o senhor professor pode colocar aí na sua bagagem mais um pouquinho, espero, né, que se não ajudei, pelo menos espero não ter atrapalhado. E o senhor superintendente, na classe dos professores também, tem um subsídio a mais aí. E o Senhor, nossos pastores, que Deus os abençoe e, por favor, sempre, senhores pastores locais, senhores pastores presidentes, pelo amor de Deus, incentivem a escola bíblica dominical. Tá? Tem uma propaganda também na página da Betel Dominical também, da escola bíblica, que está ligada à Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, que há uma campanha pela escola bíblica dominical. Não deixe a escola bíblica dominical morrer. Senhor pastor, por favor, senhor superintendente, senhor professor, incentive os seus alunos a estarem na escola bíblica dominical. E, por favor, incentive-os também, levando também, desculpe de vez em quando a língua tenta dar uma, também levando até eles um atrativo, algo que deixe aquele gostinho de quero mais para o próximo domingo. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que o Senhor te abençoe e que nós possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.